Oi, gente. Olha lá. Oi, gente, boa tarde. Estamos de volta para o segundo tempo dos nossos estudos. Estamos falando da psicoterapia do mito da perda e viemos já até o slide de número 36 e com uma perda, quando começa o luto, tem os ajustes, né? Nós acabamos a aula passada, no primeiro tempo, falando de 3 ajustes: os ajustes externos, os ajustes internos e os ajustes espirituais. Então vamos aos ajustes externos, né? Ali no slide. O sobrevivente, na grande maioria das vezes, não está consciente de todos os papéis desempenhados pela pessoa que morreu, até que passe um tempo de sua perda. Então a pessoa vai ter uma ideia da perda quando começa a sentir a falta, e aí que vai ter noção de quanto aquela pessoa era importante, o quanto ela preenchia espaço, o quanto ela fazia, né? Então esses são os ajustes externos, que é a primeira ideia de sobrevivência sem aquele ente querido ou aquela coisa que nós estamos falando de 2 coisas, de luto e de perda. Nem sempre uma perda é por causa de uma morte. Ajustamentos externos são, na realidade, a necessidade de quem sobrevive de adquirir funções e habilidades que eram anteriormente desempenhadas por seus parceiros. Aí, se você era apenas mãe, como diz a psicanálise, você vai ser pai, vai ser pai e mãe ao mesmo tempo, né? E se você era só pai, vai ser a mesma coisa também. Há essa probabilidade, sabendo que dentro da nossa lei, as senhoras, as mulheres têm mais probabilidade de ficar com as crianças do que propriamente os maridos. Essa é uma realidade. Com ou sem morte. Ajustes internos. Além da necessidade de ajustar-se aos papéis desempenhados pela pessoa que morreu, os enlutados também devem, são levados a ajustar questões inerentes ao seu próprio ego, à sua própria vida pessoal, ao seu próprio interior. Como ajustar e conviver com isso? É uma das necessidades. Não é fácil perceber que quando 2 pessoas estabelecem entre si um vínculo, ambas acabam sofrendo influências uma da outra. E isso se reflete em suas formas de pensar, de sentir e agir. A gente pensa as coisas comuns, a gente já sabe os gostos do outro, né? Automaticamente, só no olhar, dependendo do tempo que estamos juntos, né, Neuza? A gente já sabe o que a pessoa está querendo, que está bom, se está chovendo, se está tranquilo, se está caindo tempestade, a gente já percebe, né? Então, a gente acaba sofrendo a influência uma da outra pelo tempo de convivência. É verdade. Quanto maior, mais é partido. Uma vez em que a pessoa com a qual o vínculo estabelecido não existe mais, o sobrevivente acaba se vendo obrigado a rever sua conduta e reestruturar seu ego. Por muitas vezes, o fator estímulo ou inibição de um comportamento era exatamente a pessoa que morreu. Em outras palavras, deixamos de fazer coisas que gostamos e, às vezes, deixamos de gostar de coisas que fazemos. Ou passamos a fazer coisas que não gostamos em função do relacionamento estabelecido com a pessoa ou objeto do nosso apelo. Dentro do relacionamento a 2, eu costumo dizer que precisa haver 100% de sacrifício e 100% de renúncia. Senão fica difícil de dar certo esse negócio. A gente se sacrifica muito em prol do outro e, ao mesmo tempo, renuncia a muitas coisas. É isso que estamos tentando conversar com vocês aqui, né? Uma vez que estávamos envolvidos nessa questão aqui e fazíamos coisas que não queríamos, mas até fazíamos para agradar o outro. E, às vezes, coisas que gostaríamos de fazer, deixamos de fazer para que o outro não ficasse incomodado, né? Então, isso também acontece, é um ajuste interno que vai acontecer, porque agora você é quem vai fazer as coisas que os dois acabaram. Se ela falecer, sempre ficará a dúvida
de quem realmente sou eu. Ou o que eu era em função dela, que agora já não faz mais sentido continuar sendo. Esse é o desvincular esse elo de ligação é que é muito difícil. Né? Faleceu ele ou ela e quem eu sou, quem eu era na relação, o que eu fazia. E agora, em função disso, ela não existe mais, ou ele não existe mais, não faz mais sentido eu ter aquele sentimento de vida que eu tinha se aquilo já não existe. Deixou de existir. Só que até aí vem as cobranças. Vocês querem ver um negócio? Camarada, mulher morre. Aí o camarada passou um mês, 3 meses arranjando namorada. Pô, mas nem esfriou ainda. Já morreu. Como é que não esfriou ainda? Né? Não, a sociedade cobra da gente um período de latência de 2 anos. O cara começar a pensar em outra pessoa, se é que pode. E os filhos não querem nunca. Não vai botar outro pai no lugar do meu, não vai botar outra mãe no lugar do minha. E é esse grande problema que as pessoas querem, até as pessoas externas, querem continuar um vínculo, só que ele não existe mais. Aí tem que deixar esfriar então, pastor? Não existe isso, né? Um conselho até paulino, né? Paulo diz que viúvos e jovens são livres para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Então o cara está livre, né? Só que tem os sentimentos, apego, não pode fazer comparações, não é? Ah, mas meu marido é assim, não, seu marido já foi, não existe mais, pelo amor de Deus. Então mas tem gente que fica sempre lembrar, mas o falecido, já viram essa palavra? O falecido. Tudo vem realmente do apego, né? Porque do apego. Porque é um fato, né? Que o senhor falou aí, muito interessante, que a gente não pensa nessa hora. O camarada morreu, ele já gelou de imediato. Sim. Mas a gente tem que permanecer quente? Pois é, esse é o problema. Aí eu enfrentei um problema desse. O camarada, há 2 meses, chegou lá, estou namorando, vou casar. Aí, rapaz, isso vai dar um problema aí, mas tudo bem, você é livre. Aí vieram em cima de mim, só vai deixar, porque tinha uma responsabilidade. Eu falei, gente, eu não estou em posição de deixar ou deixar de deixar. Eu tenho que deixar, porque a vida é dele. Agora, vamos passar um pensamentozinho bíblico, né? A Bíblia diz que Davi teve um entreveiro lá com Nabal, e Nabal morreu. 10 dias depois, Davi pegou a Abigail para casa. 10 dias, então já tem uma jurisprudência. Não precisa esperar 2 anos. Não, sabe qual é o problema? É que sempre que há um relacionamento assim, que houve falecimento, a pessoa, ou viúva algum tempo depois, já estava, como estava, gente? Mas o julgamento das pessoas é terrível. Para o homem é mais fácil. Imagina a mulher. Com 10 dias que o cara já faleceu, a mulher já está com outro. Isso já era antigo. Já era antigo, ou não é? O homem não, o homem, a mulher faleceu. Casos, sim. Não, mas eles precisam. Alguns casos, sim. Alguns casos, uma mulher para tomar outros conta não, dele. outros não. Eu acho que isso aí... A mulher é diferente, né? Porque a mulher é mais sentimento, o homem não é tanto sentimento como a mulher. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tive um amigo, agora tem muitos anos que eu não vejo, não sei nem se ele está vivo. Ele já, eu era nova, ele já tinha uma idade já um pouco avançada. Ele, quando a esposa dele faleceu, na missa de 7º dia, ele já estava calado. 7 dias? Eu sei dos casos. Esse foi mais apressado que Davi. E aí, pois não esperou os 10. Agora, podemos dizer que já havia ou não podemos? Não, porque amor é uma coisa que acontece ao olhar. Pode acontecer no segundo, não tem isso. E amar é uma decisão, né? É uma decisão. É um ato de decisão, isso que eu ia falar. É um ato de decisão. Fala que o amor é uma atitude. A paixão é obsessão, é o estado obsessivo, e o amor é uma atitude. Bem, vamos aos ajustes espirituais. Aqui tem um tema interessante. Uma vez que a razão
não possui uma resposta para a pergunta: para onde vamos após a morte? Não é incomum que a perda de um ente querido promova uma desorganização das crenças individuais e filosófica dos que sobrevivem. Ainda mais se a morte não possui uma explicação no mínimo racional, pois afinal, no imaginário popular, mesmo sabendo que a morte chega para todo mundo, as pessoas ainda associam a questões do merecimento, alegando por vezes que fulano não merecia morrer. Dessa forma, agora ele sabe. Então veja só, isso aí é um questionamento meramente humano, porque quem sabe se merece ou não, a gente não pode julgar isso. Eu não só julgar. Poxa, mas fulano não merecia morrer. Não, eu não sei, ele morreu. Então eu não tenho autoridade capaz de julgar isso aí. Já morreu. Ele morreu inocentemente, mas ele morreu. Então não tem que se julgar. Num caso desse, não tem que ver o merecimento. Você vai ver pessoas aí que levou 10 tiros e está vivo. Tem cara que o tiro passou de raspão e morreu. Vai fazer o quê? Então, coisas que não cabe a nós julgar, mas há um desajuste espiritual, dependendo também da fé que a pessoa exercita, porque ele vai questionar e vai perguntar por quê, né? Eu lembro de uma história que um pastor estava pregando, isso é verídico, e a igreja ficava na beira de uma rodovia, e um garotinho saiu lá, descuidou, a mãe descuidou, ele atrás saiu do portão da igreja, atravessou a rua e veio o carro e morreu na hora. O pai foram lá e tal, e o pai entrou na igreja bravo, chorando, gritando, parou na frente do pastor, o pastor ia pregar. Pastor, onde é que estava Deus? Que o carro matou meu filho ali agora. Aí o pastor disse: sério, Deus está no mesmo lugar que ele estava quando mataram o filho dele na cruz. Deus está no mesmo lugar, ele saiu lá. Agora, aí é um monte de coisa que tem que se conversar. Cadê as pessoas que tinham que ser responsáveis de estar no portão para a criança não sair? Cadê a mãe ou quem cuidava? Cadê? Então tem uma série de coisas. Nós somos seres humanos. E não é porque a igreja está ali, você não pode acontecer. Vai acontecer. Mas aí não cabe julgar. O grande problema que a gente carrega nas costas chama-se julgamento. Que a gente quer sempre achar um culpado para uma coisa que aconteceu. Ela foi uma coisa que aconteceu. Que estava prevista, que pode, só que eu não me preveni. As pessoas estão dentro de uma casa, a casa está toda deteriorada, a parede está toda rachada, a chuva está levando a terra, a casa está virando, mas ele acredita que a casa não vai cair. Ele só acredita quando ela cai, aí ele acredita. Infelizmente, esses ajustes existem e a gente não tem como julgar isso. Até porque não tem nem para onde ir, né? Quando mortes são sentidas como uma punição injusta, é comum que os indivíduos religiosos questionem suas crenças e necessitem fazer ajustes no campo da espiritualidade. Aqui tem um exemplo de Paulinha, que eu não vou citar. Encontrar conexão duradoura com a pessoa morta em meio ao início de uma nova vida. Essa é a tarefa 4. Atualmente já se sabe que as pessoas não se separam de seus mortos, mas sim encontram formas de desenvolver laços continuados com ele. E aqui são dois psicanalistas, o Claes Silverman e a Nickman, que em 1966, 96, que trataram desse tema. Essa tarefa, então, consiste em extrair energia emocional que era transmitida à pessoa morte e direcioná-la a outros relacionamentos. Então, eu preciso de rever minhas forças, recomeçar e começar a transmitir e começar a viver e direcionar aquilo que eu tinha direcionado para aquela pessoa para outros relacionamentos. No caso de pai e filho, é complicado, porque vai depender do número de filhos que tu tem e de determinado amor, porque a gente fala assim: não, eu amo meus filhos todos de forma igual. Não ama não. Ama não. Ninguém faz isso. É natural haver
até por causa de tratamento, até por causa de relacionamento, sempre se tem uma quedinha, mais a menos, faço isso por aquilo, faço por aquilo, sempre tem. Não existe. Isso começou na família de Abraão, na família de Jacó, na família de Isaac, pode ver lá que tudo tinha isso. Então isso é uma coisa humana, está inata na pessoa. Tem aquele filho que você tem competente, tem aquele filho hiper carinhoso, que só quando ele chega perto de você já te desmonta. Tu tá bravo, mas ele já chega, mãe, aí dá um beijinho assim, aí você daqui a pouco tá rindo. É verdade ou não é? Já te ganhou. Tem aquele que só dá trabalho. Os dois termos. Você tem os dois termos. Super carinhoso, só que dá trabalho. E toda a família tem sempre Toda dá a mais família. trabalho. Toda a família. Pra gente não estar apontando, ó, filho de fulano. Cadê o teu? Cadê o É para teu? equilibrar. Toda pessoa que chega e critica muito criança é porque ela não tem criança. Exatamente. Se ela tiver, ela vai rever os conceitos. Ou então fica assim, olha, por que você não faz isso? Como é que fala? A prática é diferente, né? Na prática é diferente. Falar é fácil. Falar é fácil. Viver é outra história. É muito complicado essas questões, porque as pessoas que falam, a maioria não convive, não conhece. Sim. Não, então a gente precisa entender a convivência dessas pessoas. Pô, mas por que o pastor, por que o pai, por que a mãe, por que o fulano? É uma história de vida. Uma história de vida. Tem uma história de gravidez, tem aquelas gravidez que parece até que é um passeio, é uma coisa maravilhosa, e tem aquela gravidez de risco que a pessoa quase morre. É verdade. Tem toda essa história. Tem muita coisa que a gente nunca sabe. Tem aquele filho que quando ele nasce, a mãe morreu, né? Ela morre por causa dele. Então tem essas histórias que a gente nunca sabe. Então eu prefiro lembrar, como a psicanálise diz, cada caso é um caso. O caso da Estela é só da Estela, o caso da Neuza é só da Neuza, o caso do Diógenes é só dele. Então não é caso, a gente não pode misturar os casos. Há uma coerência geral para um ensinamento direcionado mais de forma abrupta, mas há os direcionamentos particulares, pessoais, né? E aí a gente tem algumas dificuldades com essas questões, que é encontrar a conexão duradoura com aquela pessoa que já foi e com a outra que a gente vai reagir. Essa tarefa, então, consiste em extrair energia emocional, porque de qualquer maneira, seja quem for, um pai, uma mãe, a mãe, então, eu sempre acho que a mãe leva muita vantagem sobre qualquer pessoa, sobre qualquer pai. A mãe está 10%, 20% na frente, porque ela é que desde o útero, ela veio ali, ela criou, ela amamentou. Então, o relacionamento pai-filho, mãe-filho, a mãe ganha de 10 a 0. Então, nesse caso aqui da perda, a situação emocional é muito mexida. O emocional é complicado, né? Sobre isso é comum mães que perderam seus filhos se tornarem ativistas no combate às variáveis que levaram seus filhos à morte. A exemplo da mãe do Cazuza, que transmite a mesma energia emocional que tinha na relação com seu filho para todo rapaz portador do vírus do HIV, né? Da AIDS, tornando a vida e a memória do seu filho no laço continuado, que a permite seguir com a sua própria vida e, por vezes, dar um novo sentido a ela. Então, ela se tornou uma ativista, combatente do vírus do HIV por causa do seu filho, que era um rapaz muito inteligente, um grande poeta, né? E aí nós temos hoje as questões que a gente enfrenta no dia a dia. Mas há um laço que, na verdade, ela não cortou até hoje, pelo menos ela alimenta. Né? E as pessoas também, muita gente faz isso, não com a mesma condição dela, porque ela tem inteligência. A gente não tem inteligência. A inteligência faz a diferença. Não faz? A inteligência não faz a diferença? E como faz? Quando termina o luto? Ou quando o luto termina, né? Quando o luto termina. Perguntar quando o luto termina é o mesmo que perguntar quão alto é o acima. Não existe resposta
Né? Qual é a distância daqui para o céu? Ninguém sabe se isso tem céu ou se é apenas um... Então, qual é que o luto termina? Não tem uma resposta. Tem pessoas que já têm 10, 20 anos que o outro se foi e ainda é muito presente para ele, em alguns casos. Né? Não é em todos. Já tem outro que morreu e, graças a Deus, já é o negócio da liberdade. Eu libertei, né? E foi bom para todo mundo. Demorou. Essas questões existem. São questões cruciais que a gente não analisa, mas elas existem. Tem um personagem bíblico chamado Jeorão. O cara chegou a ser rei do país e o texto registra que ele morreu e não deixou de si saudade alguma. Nossa. 8 anos como rei, morreu com 32 anos de idade. Ele tinha esposa, ele tinha filhos, mas o texto diz: não deixou de si saudade alguma. A mulher disse: oh, que festa que eu vou fazer. Bichinha era uma peste, hein? Eu fiquei até curiosa agora de escutar isso. É um texto forte, né? Tá aqui, livro. Está no livro de Reis. Morreu e não deixou de si saudade alguma. Os filhos não tiveram saudade do cidadão, ou não? Pois é. Que já imaginou Cidadão era bom, desse? hein? Hã? Cidadão era bom. Vê como é que ele era. Como é que ele era bonzinho. Tanto o outro personagem chamado Paulo diz que Paulo, quando morreu, deixou de si muita saudade. E olha que Paulo morreu sozinho e longe. É verdade. Deixou de si muita saudade. Então vai depender também de quem era quem. A pessoa. Não é? Com certeza. Quem era você? Aí, que filho mais desnaturado. Nem está ligando mais. Tenta ver o retrospectivo. Tem pessoas que ela gera em você o prazer de estar perto. Tem outras que geram em você o prazer de estar longe. Então, professor, pode ficar tranquilo, se o Lula for, ele vai tranquilo. Vai deixar nenhuma falta. Olha a polêmica. Bob e Park são unânimes ao afirmar que o processo de luto termina quando a pessoa conclui a etapa final do processo, ou seja, quando todas as tarefas do luto foram cumpridas. Muitas pessoas ainda estão de luto até hoje, porque eles não procuraram ajuda e nem cumpriram as tarefas. Isso é muito relativo. Então não existe uma resposta pronta. E não é igual para todo mundo. Não é receita de bolo. Que eu também não concordo muito. Não, quem faz um bolo, todo mundo faz igual. Não faz não. Não faz não, porque já comi vários bolos aí, que tem bolo que a gente faz igual ela agora. Dá uma vontade de comer, mas você tem que comer mesmo. Tô bem pequenininho, eu não quero. Só para não falar respeito. A gente sabe disso, né? Oh, meu Professor, então no caso, nesses casos aí, a melhor coisa de nós podermos ajudar a pessoa é incentivando ela a sair dessa iminência. Sim. Que ela vive. Ajudar ela a mudar de ares. Tem coisas que é bom até você mudar do local, entendeu? Para você ter outras ideias, porque a cultura brasileira incentiva muito a questão, não só brasileira, de outros países, incentiva muito cultuar a mortandade. Você vai no cemitério, você vai ver os graus de cultura e de finança dependendo das lápides. Né? Você tem terreno e cemitério, construída lá a lápide, construída lá a catacumba, que é uma casa, cara. Tem muita gente que não mora no negócio aqui. Verdade. Aí ali no cemitério você vê quem é quem. Todo mundo é igual? Não. É igual porque morreu, mas o lugar que ele fica é bem melhor. Tem cara que a casa dele lá é toda de mármore de Carrara, todo. O outro, coitadinho, foi jogado no chão lá, tá agora terra por cima e sumiu. Entendeu? Então, vai depender. Isso é uma coisa interessante. Mas é impossível a gente saber disso e só indo. Nós temos uma cultura
que a gente nunca quem falou foi você, Estela, que a gente nunca mostra o cemitério para os filhos, que não foi você ela. Entendeu? A gente não tem uma cultura de não dizer para as crianças, porque a gente cria as crianças como que elas vão viver para sempre. Só que elas descobrem que não é bem assim. Né? E quando chegar a vida adulta dá ruim, né? Exatamente, ela não foi ensinada. A gente vai ensinar todas as partes da vida para a pessoa ficar sabendo. Aí, fulano, papai do céu levou. O teu filho foi a cegonha que trouxe, que a gente tem uma mentirinha branca que acaba prejudicando mais do que ajudando. É verdade. E assim, quanto isso aí que o senhor falou, entra o fator memória, né? Porque é melhor muitas das vezes você sair até daquele lugar que você se encontra, como o senhor falou, porque tudo aquilo ali faz lembrar aquela outra pessoa. Então mantenha a sua memória viva relacionada àquela pessoa. Quando você sai daquela localidade, né? Você tem uma autoajuda em trazer à memória outras coisas. Até para avançar e reconhecer. E até porque se você fica, dependendo do tempo que a gente tinha, você vai até se sentir, poxa, se eu olhar para eu estou traindo a mesmo. Não, você não está traindo nada, porque a pessoa já não existe mais. Mas fica esse sentimento, sentimento de traição, né? Não posso fazer isso, porque fulano não está comigo, fulano não está comigo. Não é bem assim, né? É impossível precisar uma data, por mais que haja nas literaturas uma tentativa de defini-las. Então não existe quando eu vou me livrar do luto. Quanto que termina o luto? Vai depender da sua forma de reagir. Pessoas que reagem com mais aceitação, pessoas que foram instruídas a isso, pessoas que, como vocês, estamos aqui discutindo o assunto, mas há pessoas que nunca trataram disso. Ela vive como se nunca fosse acontecer. Aí quando acontece, a casa caiu. Aí ela entra em desespero. Aí é onde se torna aquilo que o senhor falou, cada caso um caso. Cada caso é um caso. Né? Devemos, contudo, tratar com certa desconfiança um luto de ente próximo que se conclua com menos de um ano. E, em alguns casos, pode inclusive estender-se para 2 anos. Mas há pessoas que esquecem hoje, principalmente em 10 dias. 10 dias. Antigamente a gente fazia velório. Aí tinha café no velório, tinha isso. Hoje não. Meu vizinho aqui morreu semana passada. Ele teve um infarto na terça-noite. Descobriram, já era meio-dia da quarta. E na quarta, 3 horas, já estava sendo enterrado. Desse jeito. Foi rapidinho. Então, não quer dizer que se esqueceu. Mas que a gente... Botaram na ponta. Terapia do luto. Apesar de muito ter sido dito sobre o processo de luto, a terapia do luto e da perda é bem simples, que não significa que seja fácil. Entendeu? É simples, mas não quer dizer que é fácil. É difícil para todo mundo. Uma perda de um pai, de uma mãe. As pessoas que convivem mais perto sentem mais. As pessoas que estão mais longe, hoje muitas pessoas moram em outros estados. Aí quando sabe, está internado, morreu, aí vem, sabe o enterro, vai embora. Ele já está fora do ambiente. Isso. Aí já não sente nada. Ele sente também, mas é bem menos. Agora, quem está ali, que cuidou, que levou para o hospital, que deu banho, que limpou, que cuidou, que era paizinho, que era isso, que era aquilo. Morre mais. Aí ele fica mais dolorido, mais mexido, né? Esse luto demora mais. Quando as pessoas fazem isso. A não ser que sejam com esses filhos que, para ir buscar o pagamento do pai do banco, ele cobrava. E é esse aí que fica propenso, né? As doenças psicossomáticas. Sim, né? Sim, as doenças. São esses que ficam mais propensos. Mais propensos, porque você conviveu direto, sentiu a dor, o sofrimento, a angústia. Morre um pouco ali. Morre né? um pouco. Aí é onde vem o infarto, que fica mais propenso ao infarto. Eu já tratei de coisas bem dolorosas. Eu tratei de uma irmã, uma senhora, que ela teve um câncer, mas um câncer hiper-agressivo, que chegou um momento que nem a morfina não resolvia, ela urrava. E as costas, o buraco abriu nas costas. E a filha dela até hoje tem problema. Já faz uns 5, 6 anos que ela faleceu. Mas a filha que cuidou dela de noite. Então aqui, de uma forma, a dor dela era tão grande que a outra, se ela pudesse fazer qualquer coisa para amenizar aquilo, mas não podia.
Fazer o quê? O médico não podia, ninguém podia. Aí você fica vendo aquilo. Há países que tem a questão aí da eutanásia, né? Eles autorizam a amenizar o sofrimento, a dar uma injeção, a desligar um aparelho. No nosso caso aqui é crime. Na Holanda não é, mas aqui é. Então não pode fazer isso. Na nossa família nós sofremos uma situação... É um crime contra a lei de Deus. É doloroso, né? Na nossa família nós sofremos uma situação que foi 2 velórios ao mesmo tempo. A minha prima estava internada, um problema de coração, veio a falecer. Aí o meu primo chegou na casa do meu tio para dar notícia, minha tia escutou, morreu. Infartou na hora, a mãe dela. Aí morreu as duas. Morreu as duas. Assim, não foi para ela ouvir, mas ela vinha chegando, ela ouviu. Mas ela ia saber de qualquer jeito. Né? Ela ia saber de qualquer jeito. Só que eu preparar ela, porque ela tinha o mesmo problema que a filha. Uma questão até que a gente entende genética, né? A filha com o mesmo problema da mãe. Só que a filha já vinha com uma seriedade, né? E foi onde entrou em óbito. E aí a mãe... automaticamente, quando ouviu... Ela ouviu sem querer. Ouviu sem querer. A pessoa não foi propriamente falar para ela. Não, meu primo estava falando com outro meu primo, que era outro filho dela, para poder preparar a família, para poder dar notícia. Só que ela saiu pela porta, quando ela saiu, ela já... Sobre isso, fazer piada em velório é triste, né? Mas não estamos em velório, portanto pode fazer. Estamos na sala de aula. Então disse que o camarada trabalhava numa construção civil, né? Tinha lá um português, trabalhava junto e tal. Aí o cara caiu e morreu. Aí falou assim, olha, tem que dar com esse negócio aí. Não dá, porque não vai assustar, como é que a mulher dele vai receber e tal. Aí o português disse, não, eu vou lá e dou a notícia. Eu disse, não, deixa que eu vou dar a notícia. Aí foi lá e falou, ó, senhora, seu esposo estava lá no quarto andar e o terno dele caiu. Aí... então manda ele descer e apanhar, não, mas ele estava dentro. Tinha dentro ali. Ai, meu Deus! Aí ele deu a notícia, bem engraçada, mas aí ele estava dentro. Né? Uma forma sutil, né? Sutil, engraçado. Porque geralmente é doloroso essa hora aí. É horrível. Os hospitais hoje já dão a notícia direto, né? O rapaz às vezes liga para mim, o senhor é fulano de tal, o senhor fulano morreu. Sobra para assistente social. Sobra para assistente social. Para assistente social, né? É vocês que tem que dar a notícia. A notícia. E aí você do outro lado tem o problema da pessoa que tem problemas cardíacos. Pois é. Entendeu? Porque essas notícias geralmente é forte. Sim. Né? Ou pessoas que é diabetes em alto grau, também altera a pressão. Emocional mexe. Meu sogro, ele internado no hospital, alguém para dar notícia que o filho dele morreu, teve um infarto. A assistente social teve que prepará-lo para poder dar notícia. Como é que ele porque a notícia ela pode ser amenizada, né? Ela não vai deixar de se chocar. Mas você vai, a pessoa acaba entendendo. Não, e dentro do hospital, geralmente eles dão, isso que eu ia falar, eles dão um calmante. Porque a minha mãe foi assim. A minha mãe, mesmo assim, ela desmaiou na hora que teve a notícia da morte do meu pai, mesmo preparada. Para ela entrar, chega para cá, a gente precisa conversar com a senhora, a senhora toma esse calmantezinho aqui. Aí a pessoa já fica desconfiada. Fala assim, precisamos conversar. Aí, quer dizer, eu acredito que o calmante não chegou nem a fazer muito efeito, porque não deu nem tempo. A pessoa também não vai dar um acalmante sem dizer por que está dando acalmante. Né? Então tem que dar alguma notícia. Que notícia pode ser? Ela disse que quando acordou, já acordou com umas buzinas no ouvido dela que ela desmarcou. Mesmo ela consiste basicamente em fornecer amparo e auxiliar o enlutado a identificar as tarefas do seu luto e superar os obstáculos no caminho que poderia impedir de seguir em frente rumo à ressignificação de sua perda. A palavra é a chave, ressignificação. Ressignificação. Ressignificado. Houve uma perda,
que não será reposta, porque não há outra pessoa. Era o João. Não tem outro, pode ter 1000 João, mas não tem aquele mais. Cada pessoa é única. Então você vai ter que lutar, seguir o seu caminho. Isso vai ter no caso de filho, de primo, de tios, de irmão, de mãe, de pai. Cada filho tem um modo de reagir. Há filho que entra em parafuso, há filho que recebe com mais tranquilidade, né? Há pais que entendem a morte do filho, há pais que não entendem nunca, vai ficar a vida inteira reclamando e falando, porque geralmente o pai, é natural nosso, a gente quer, acho que é doloroso para o pai enterrar um filho, mas é possível e a gente tem que entender isso. Porque a gente tem como a ordem natural da coisa. Da coisa que você vai primeiro, só que a gente chegou primeiro, tem que ir primeiro. Só que eu acho que lá no caderninho dele não está escrito isso. Pois é. Não tem uma ordem. Essa lei aí está mais para humano. Não tem uma ordem de ida nem de chegada, a gente não sabe. A gente sabe que a morte, tem até esse texto aqui do Dr. Billy Graham, que trata só disso, né? A morte e a vida. Uma coisa que a gente vai falar mais sobre a morte. Eu falei lá embaixo. A morte quase não é falado. Tem que falar da morte. A morte é uma coisa real, que não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe condição financeira, não escolhe sabedoria, não escolhe analfabetismo. Sabe-se que as pessoas existem e que elas vão parar de existir uma hora. E que ninguém se prepara. Ninguém se prepara. Então se prepara para tudo. Grande fila, todos nós estamos na fila, mas cada um de nós quer ser o último. É uma fila que ninguém quer furar ela. Tem um sorteio. Tu não sabe qual é o teu número, mas fulano, é o número tal. Caramba, é o teu e tu nem sabe. Nessa fila ninguém quer ser preferencial. Essa fila ninguém quer passar. Ninguém quer ser preferencial. Mas, de um modo geral, eu e você, ou qualquer ser humano, estamos nessa fila. E geralmente eu vou pensar o seguinte, que claro, eu vou antes dos meus filhos. Mas pode não ser assim. Mas o preferencial nessa hora quer ficar para trás. Fulano tá doente, quem morre é você. Que tá bonzinho. Não, fulano tá doente. Eu tive uma experiência dessa, um parente meu, a esposa deu derrame, amputou a perna, ela estava na cadeira de roda, a gente falou, a tia vai. Aí um belo sexta-feira o tio passou mal, internou no hospital Fátima, no Iguaçu. Furou a fila. Furou a fila, no sábado o tio morreu. E ela ainda viveu mais quase 5 anos. Eu falei, gente... Furou a fila. Olha, a minha sobrinha, o sogro dela, estava mal aberta no hospital. Então ela ficava lá no hospital o tempo todo fazendo assim, companhia, né? Passava dia e noite. Aí uma colega dela, da mãe dela, falou assim, olha, vou te revezar. Eu vou ficar no teu lugar, tu vai para casa para tu, né, dormir e tal. No outro dia você pode vir me revezando, que é para poder a gente ir, né, controlando aí, dar um refresco nela, né, na minha sobrinha. Aí ela tá, num domingo, 7 horas da noite, era para essa coleguinha dela vir para ela ir para casa. Essa coleguinha dela tinha que tomar 2 ônibus, pegar 2 conduções para chegar lá no hospital. Aí ela sempre se comunicando, olha, já estou chegando aí. Pegou o primeiro ônibus, ficou lá no ponto esperando o outro. Veio um outro ônibus, pegou todo mundo do ponto do ônibus, atropelou todo mundo que estava no ponto do ônibus, só ela que morreu. Furou a fila. Ia fazer exatamente a troca lá. Só ela que morreu. E a outra ficou lá. E a outra teve que ficar lá. Pois é. Ainda reclamando, pensando, fulano até agora não chegou. Chegou lá mesmo. E não veio mais nunca. E o moribundo ainda eu não durou sei, 1 ano e meio. Eu não sei se isso ajuda, mas olha, eu já tive em coma uma vez.
e tive um acidente que eu desmaiei também. Se morrer é aquilo que eu passei, é bom dessa, porque você não sente nada. Não, ninguém quer nada. A gente tem que se Comigo preparar. por essa parte. Então, Não sente nada, falam pastor. tão mal da morte, bom, pode vai. acontecer, mas ela principalmente, não é, no nosso caso, mas tem que pensar nisso aqui. O roteiro para a terapia, vamos lá. Lembrando que terapia é um relacionamento e não pode ser definida como bom ou ruim, com base em roteiros e processos. Mas na qualidade do relacionamento e da troca que será estabelecida entre terapeuta e paciente, todavia, como forma de facilitar o trabalho dos terapeutas iniciantes, sugerimos um roteiro simplificado. Isso aqui não é uma questão que seja boa ou ruim. Você tem uma pessoa que ela está presa a uma perda. A perda necessariamente, a gente falou muito da morte, mas nem sempre é uma morte. Às vezes você perdeu o amor de um filho, que não quer te ver, que não liga para você, e isso dói mais do que se fosse morto. Há coisas de perdas que não são mortes, que às vezes é pior. É muito dolorido, né? Eu conheço muitos pais, enquanto jovem, às vezes por falta de experiência mesmo, de tratamento, foi um relacionamento muito frio. E muitos hoje estão aí nas ruas sozinhos, abandonados. Eu fiz um trabalho, quando eu fiz a psicopedagogia, eu fiz uma experiência numa clínica chamada Dona Nema, lá no Rio. E eu descobri uma coisa dolorosa, muito dolorosa. Internou o pai no hospital, botou o pai lá, tudo certinho, o pai ficou lá, foi embora, nunca mais voltou. O endereço que ele deu era errado, o telefone que ele deu era errado, ninguém sabia que era ele. E o pai ficava sempre... Eu me emocionei, porque você vê o cara falar do filho dele, como ele falava, e o filho nunca mais voltou lá, ele simplesmente se livrou do pai. É doloroso, assim, muito mais. Então você imagina uma situação dessa para uma pessoa dessa, o hospital deixou ele lá, porque ia fazer o quê? Jogar ele na rua, não tinha condições nem de se locomover. O negócio é que o mundo dá voltas, né? Pois é, mas não pensem que isso não acontece, isso acontece. Acontece e é doloroso. Você que trabalha com saúde. Eu trabalhei num abrigo, lá é o Centro de Recuperação Social de Pedra de Guaratiba. Era o que mais acontecia. Aí. E eu trabalhando assim com população de rua, idoso, população de rua. Só em eles estarem na rua, perdeu o vínculo familiar. A gente corria atrás para saber onde é que... Porque é um crime, abandono de incapaz. Exatamente. Muito grande. Corria atrás para saber o endereço, ou algum vínculo, algum familiar, que eles tinham obrigação de vir, pelo menos saber se está vivo ou se está morto. Aí, quando a gente achava a família, e nem o abandonado queria mais. Vocês já perceberam a situação de uma pessoa dessa? Que trabalhou, que foi forte, que criou os filhos, que casou os filhos. Tudo doente. Que passou numa festa e agora ele não é sequer recebido na casa daquele filho que ele criou. É muito doloroso, né? Quando o filho adotou uma casa. Isso é doloroso. Uma dor muito profunda. Né? Uma dor profunda. Dor profunda. É uma coisa a lembrar, né? Então, geralmente a terapia do luto é breve e seu foco é bem específico. Por isso, é ideal não fugir muito do roteiro proposto, pois ele indica com eficiência os passos que devem ser seguidos para que seja realizada uma boa terapia. Primeiro, estruturar o contrato e estabelecer a aliança terapêutica. Então você vai fazer um contratinho com aquela pessoa, você vai ajudar ela, aquele normal que vocês têm, que a gente chama de anamnese, que é aquela ficha de nome, endereço, tá? Reviver memórias da pessoa falecida, isso vai ajudar a ele assimilar o que ele está passando, para que o luto vá se esvaindo
e não passe a ser um problema, passe a ser uma boa lembrança, né? Eu prefiro lembrar das coisas boas. Eu tenho lidado com uma coisa com meu pai está com 86 anos e ele repete muito coisas, mas ele lembra muito de coisa ruim que aconteceu com ele, no trabalho, com irmão, com primo do passado. Até com os pais, ele não tem pouca lembrança de coisa boa. Isso é o mal do Alzheimer? Você que trabalha com saúde, o que seria essa lembrança sempre negativa e não do paciente? O Alzheimer, a pessoa só lembra de coisas quando era assim, muito passado. A memória recente da pessoa com Alzheimer, ela não é... A memória com não Alzheimer... aparece, quase não aparece. Mas a memória antiga. A memória antiga de quantos anos, mais ou menos? O mais longe possível. Quando era criança, o mais longe possível. Mais longe possível. Adolescência, juventude. Tinha uma irmã, exatamente, com Alzheimer, e ela ficou 8 anos. Foi só se desviando. Mas ela só lembrava das coisas quando ela era criança. E ela é muito mais velha do que eu. E às vezes ela não conhece você. Não, às vezes não. Ela nunca conhece. Nunca conhece. Aí olha para a pessoa, quer lembrar, e eu já estou com outra irmã também, que está com Alzheimer. Nossa, o fato assim, normal, assim, real, mais atual, ela não lembra. Não consegue lembrar. De jeito nenhum. Porque a memória atual é uma deficiência nos neurônios, né? O neurônio vai queimando e você... É uma célula que não reproduz. É complicado. Reviver memórias da pessoa falecida. Isso aqui você vai trabalhar com o que ficou vivo, né? Claro, está trabalhando do luto dele. Identificar em qual das 4 tarefas do luto o paciente se encontra. Se é naquela primeira, na segunda, tem 4 tarefas que vocês estão levando aí. Você vê qual tarefa e qual lugar ele se encontra. Se ele já passou do nível 1, 2, onde ele está, e você vai trabalhar ele naquele nível ali. Identificar e desafiar objetos de ligação. Ajudar o paciente a reconhecer o caráter definitivo da perda. Tem que jogar com a sinceridade e, ó, você perdeu, não tem volta. Não tem nada que faça que vai trazer isso de volta. É uma perda realmente, não tem retorno. Ajudar o paciente a projetar uma nova vida sem a pessoa morta. Essa pessoa faz parte das suas lembranças, do seu memorial, mas ela não faz parte dessa nova vida que você está levando. Ela faz parte do seu passado, né? Foi muito bom quando viveu, foi muito ruim quando viveu, seja o que foi, mas agora você continua. Então você não morreu ainda, então aproveite o restante que está ficando, né? Técnica da cadeira. É Fátima? Eduardo? Fátima? Aqui tem uma pergunta dizendo assim: ela é mãe de uma médica que está ativamente trabalhando por causa do Covid-19. E o medo da perda é grande, porque a possibilidade existe. Como lidar com isso? Quer dizer, ela nem tem a perda ainda, né? Não. Aí ela já está fazendo quadro de ansiedade. Ela está aqui no quadro de ansiedade. Ela já está no quadro de ansiedade aí. Né? Ela precisa amenizar um pouco, né? Como lidar com isso? Talvez parar um pouco a tarefa de ficar tão envolvido, trabalhar sim, mas trabalhar de um modo que não houve perda ainda. Tá? Ela é mãe de uma médica, então ela está com medo, ela está ansiosa que a filha pega lá o Covid-19 e ela vai ter uma perda grande. Então ela está no quadro de ansiedade, de medo, né? Mas felizmente a filha dela é uma médica que está investindo a sua vida numa recuperação que é necessária. Aí só tem um jeito. Usar bastante fé, confiança no que vai dar certo, né? Como enfatizar aquilo que ela vê de melhor nesse momento que ela está vivendo. E entender que a pessoa que vai, se por
acaso vir se contaminar, isso não quer dizer que a pessoa vai morrer. Vai morrer, pois sim, sim. Entender isso, né? Não quer dizer. É porque eu acho que a histeria que acontece hoje, Fátima, é que passaram para a população que pegou o Covid-19 já vai morrer. E não é assim. Há pessoas que vão morrer sim, mas há pessoas que vão ter o Covid uma vez, duas, três e não vão morrer. Na verdade, professor, botaram um mecanismo de terror. O que existe é um terror, né? Foi feito um terrorismo. Eu gostaria, já que tem muita gente ouvindo aí, né? Eu acho que a gente deveria ter um pouco de calma quanto a isso. A população precisa trabalhar, porque se a população não trabalha, não tem comida. E quando acabar a comida, vai haver um caos social, porque eles vão invadir supermercado e tudo, a gente sabe que é atento a isso. O pessoal não está vendo isso. Os intelectuais, eles não percebem esse lado não, né? Só percebem o outro. Era bom que visse os dois lados. Estamos falando aí da OMS, o presidente mundial da OMS, ele nem médico é. E ele mesmo já falou que as pessoas têm que trabalhar. É interessante isso, em vez, claro que cuida, vai cuidar dos doentes, claro, tem todo o direito, os mais velhos, os doentes, mas faz um cuidado de vertical. Quem está doente, hospital, quem está com saúde, trabalhar. Se adoecer que não possa trabalhar, hospital dele, ficou bom, trabalhar de novo. Ué, é simples assim. Mas, agora, eu acho que assim, o principal no caso dela é detectar a ansiedade. Exatamente. Aqui no momento que ela detecta a ansiedade, ela vai começar a procurar algo que dá prazer para poder aplacar a ansiedade. Sim. Porque, de fato, de verdade, ainda não houve acontecimento. Ela já está vivendo um luto com alguém vendo. Por antecipação. E digo mais, não é só ela que está com isso não. De gente assim, por causa do terrorismo, que você já pensa. Eu tenho uma pessoa aqui que é minha aluna, que ela disse, eu quando chego em casa, eu fecho o portão, já tiro a roupa toda, já sei lá, dá para ver lá como é que você chega em casa? Professor. Não, isso aí é um pânico, gente. Sim. É um pânico, a pessoa já está desesperada. A pessoa está virando neurose. Neurose, né? A ansiedade ela vai gerar a depressão vai gerar o pânico. Uma coisa vai puxando a outra. É uma carreira. Então a pessoa ela tem que observar bem o que ela está vivendo. Tudo parte dela reconhecer, né? Eu tenho uma sugestão para esse povo. Montei uma piscina de óculos de gel em casa e vergonha quando chegar. Ele. Esse tá certo. Tirou a cara de bomba. Gente, técnica da cadeira. Essa é uma técnica psicoterápica extraída da gestalterapia, muito comumente utilizada em terapias de luto. Consiste em colocar uma cadeira vazia diante do paciente, pedindo-lhe que imagine que a pessoa morta está sentada nela, orientando-lhe para que a expresse para ela o que está sentindo naquele momento, sobre o relacionamento deles, sobre as dúvidas e medos e etc. Então você vai colocar ela de frente de um imaginário e ali ela vai criar os problemas que ela está passando, imaginando que aquela pessoa está ali, e aí ela vai se livrando disso aos poucos. Vou contar um caso engraçado. Eu tenho uma vizinha minha, falou que o profissional já mandou ela ir no cemitério. No túmulo do pai que ela não chegou a conhecer. Ela falou, não gostava do cemitério, mas ela não quer ir pro cemitério. Isso aí é uma... princípio interessante, né? É uma técnica. Eu achei essa técnica interessante, porque eu sou uma uma vizinha minha falou que uma profissional mandou ela ir, porque ela tem umas questões sobre paternidade mal resolvidas, porque ela não morreu antes dela nascer. E aí ela mandou ela ir no cemitério, né, no túmulo do raio, eu não vou ao cemitério. Essa técnica é mais prática. É muito mais prática, né? A situação é dar um ressignificado. Um ressignificado.
ressignificado, exatamente. Você tem que fazer alguma coisa para dar um outro ressignificado. E aí tem várias técnicas. Outra coisa que a gente criou, que inclusive o Billy fala nesse livro, A Morte e a Vida, que as pessoas enfatizam muito pouco a morte e criam um pavor que a morte ela faz parte da vida de todos, independente de cor, raça, título, cargo que exerça, todos estão no mesmo lugar. Então, a gente precisa fazer com que a pessoa se ambiente que isso vai acontecer uma hora. E quando acontecer, enquanto não for com ela própria, ela esteja preparada para ajudar outras pessoas. Então, o que é a morte em si? E aí, para dar um ressignificado de que a vida continua. Você viveu XX, você teve esse período aqui. Obrigado, foi bom demais. Enquanto durou, acabou. Eu vou continuar. Fechou o ciclo. Fechou o ciclo. Vou continuar outro. Aprender a fechar um ciclo. Aprender a fechar o ciclo. Começou outro. Vai esquecer? Não. Ninguém foi feito para esquecer. Mas vai conviver. Essa técnica tem se mostrado muito eficiente para completar questões inacabadas com relação ao enlutado falecido. Então, nós vamos concluir. Oi? É uma forma de verbalizar. Verbalizar, botar para fora e aí como aprender a conviver com isso. Né? Não, aí também entra essa questão. Tem que aprender a fechar o ciclo. Se não fechar o ciclo, não vai conseguir dar um outro ressignificado. Aí vai continuar o... Tem que aprender a fechar o ciclo. Algumas coisas ajudam, né? Dar diários, terapia de trabalho, envolvimento com o serviço, que aí já fica mais exausto para descansar mais tranquilo. Arrumar outra pessoa para beijar na boca de novo, tudo isso. É um veneno pro outro, né? 7 dias. Gente, eu tinha que vir para essa aula, eu não podia ficar em casa. Então, né? Ela ficou lá na casa dela, estava correndo para falar. Aí falou, não, vou lá. Vou enfrentar esse corona. Não, quando eu vi que era o meu pastor. Luto, um caso real. Ainda se trata comigo um paciente que vivia em um conto de fadas. Depois de ter sido abandonado pela mãe e ter passado duros anos de sua vida sendo maltratado por tias e criadoras malvadas que privilegiavam seus filhos legítimos e o exploravam, colocando para realizar tarefas duras e desprezíveis, como lavar banheiro e outras. Encontrou uma esposa doce e amável com quem se casa e durante 12 anos vive seu sonho. Ele funcionário público, ganha um salário razoável e tendo estabilidade, com esforço, construiu sua casa no quintal da sogra, mas com acesso independente. Ela jovem, filha única, estudante de psicologia. Ambos evangélicos, ele pastores jovens, dedicados ao trabalho eclesiástico, vivem em perfeita união e amor até que, subitamente, ela apresenta algumas manchas na pele, vai à consulta médica e descobre que está com lúpus eritematoso sistêmico. Isso é um estudo de caso, tá? Dada a gravidade da doença, de seu avançado estágio, ela é internada às pressas. Vários exames, o agravamento do caso é rápido e progressivo. Em algumas semanas, ela é transferida para o CTI, de onde não mais sai com vida. O agravante na história é que, sem que nenhum dos cônjuges tivesse conhecimento, crescia no ventre da falecida um bebê de poucas semanas, que inevitavelmente veio a óbito. Agora, este sobrevivente em questão de poucas semanas havia perdido sua esposa, seu filho, suas esperanças, seus sonhos e sua paz. Mas ainda não termina por aqui. Durante a cerimônia fúnebre, dirigida por ele próprio, ele conduz tudo como se nada tivesse acontecido. O ministro conforta os parentes e, quando tentam consolá-lo, ele diz que está conseguindo superar bem a perda
que Deus sabe de todas as coisas, que a morte é inerente à vida, e mais uma série de respostas prontas que geralmente se usa em situações como essa. Ele não chorou, nem uma lágrima sequer. Meu Deus, que bomba relógio. Meses iam se passando e era como se nada tivesse acontecido. Ele conhece uma moça que se compadece de sua situação, se aproxima dele com o intuito de cuidar dele. Essa relação se intensifica e, com o aval de seu pastor, 9 meses após a perda da esposa amada, ele se casa com esta mulher. Show de bola. A moça é de outra denominação evangélica e ele abandona seu ministério para se tornar membro da igreja dela. Igreja na qual o pai dela, seu sogro, era o presidente. De ser pouco mais de 1 ano de casado, a relação começa a ruir. As diferenças são gritantes, o desrespeito impera, as crises são insuportáveis e ele se separa. Agora separado, deprimido e sem esperança, resolve voltar para sua igreja e, apesar de ser recebido com piedade pelos membros, perde o título e status de pastor, sendo obrigado a encarar um período indeterminado de disciplina pela sua separação. Foi nesse contexto que ele chegou até mim, através da indicação de uma das minhas alunas. Sem entender porquê, só agora, quase 2 anos depois da morte dela, é que ele está se dando conta de tudo que aconteceu. Da intensidade, dessa perda, dos questionamentos, de porque tudo com a aceitação da vivência do luto, aconselhei a permitir-se chorar. Uma bomba relógio. Fazer o último passeio do casal que fez com sua falecida esposa, para uma pousada na região dos lagos, onde passou 3 dias debulhando sem lágrimas e intensas lembranças. Atualmente, após cerca de 9 meses de psicoterapia, se encontra bem melhor, mais autônomo, mais disposto, sonhando, fazendo planos novamente. Fez vestibular para Direito, foi aprovado, matriculou-se no curso que sempre sonhou estudar. Ainda não pensa em namoro, noivado e casamento. Todas as demais áreas da sua vida estão se desenvolvendo. Que Deus ilumine a todos e os faça sensíveis para perceberem a melhor forma de cuidar dos semelhantes que sofrem a dor e uma perda. Show. E aí? Muito bom. Eu quero que vocês façam um trabalho. Mas se inspire nesse relato, nesse caso real, é um caso real, tá? Fisioterapia da cadeira, não precisa ser propriamente esse, mas que vocês que têm algum caso de alguma perda, que não precisa ser necessariamente uma morte, não precisa colocar nome para ninguém identificar que foi a Deus, que foi a Estela, que foi o Diógenes. Faz um relato, traz na próxima, eu não vou estar aqui dando aula, mas vou receber e dar a nota para você. Eu quero que você tenha 30 dias para pensar. Né? Tem que ser nossa? Não, pode ser de alguém que você conhece, não precisa ser propriamente. Um caso que você participou, que você ouviu, que você conviveu. Tem um montão aí para contar. Pastor, então um trabalho que relate um fato como esse. Um caso real. Um caso real que você evite nome. Se botar nome, diz que é fictício. Se o cara se chamava Germano, você bota Antônio Maria. Deu para entender? Sim. Alguma dúvida? Perfeitamente. Quer participar, quer colocar alguma coisa? Fica à vontade. Falamos muito do caso da morte, mas fora da morte, como está previsto, esse material aqui é excelente para luto, mas tem também outras formas de terapia, mas essa terapia é muito moderna, muito boa. Eu queria dizer para vocês o seguinte: todos nós, líderes ou não,
pessoas comuns ou não, todos nós temos as nossas perdas. E a vida de cada um de nós nunca é uma vida que nunca tem assim, parece que nada acontece com elas. Eu tenho um pouco de medo dessas pessoas. A gente vive num ambiente que o pessoal cobra muito. Então a liderança nossa é uma liderança que vive asfixiada, porque o líder não pode dizer que está vontade de chorar, não pode dizer que está enfrentando um problema, porque ele não tem problema, não pode dizer que cometeu um erro. Não, gente, nós somos pessoas iguais a todo mundo. E por isso que acontece o suicídio. A liderança, ela também tem seus problemas, e maiores. E aí nós temos hoje um crescimento assustador de suicídio no nosso país. Nossa, De 12,5% de pessoas, isso dá quase 100 mil pessoas por ano. É uma coisa absurda de gente que se suicida, porque você precisa... uma coisa que eu oriento aos meus alunos seria sempre ter um mentor. Você precisa ter um mentor. Eu tenho um mentor, é um amigo que eu tenho, um camarada da minha idade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, não sei. Mas é aquele cara que eu posso chegar perto dele, sentar com ele assim, cara, sair com a mulher, pequei, o que eu faço? Eu sei que eu posso falar isso para ele, que ele vai entender e vai me orientar. Eu não precisei ainda. Mas se eu precisar, mas outros casos já que eu conversei, porque quando você conversa, você desabafa e você começa a ter uma solução. A coisa mais triste é você não ter com quem conversar um problema que você vive. Problema financeiro, um problema conjugal, todos nós temos. Um problema que alguém chegou para você, como esse aqui, uma bomba jogou no teu colo, e aí você tem que... Como é que eu faço para desarmar esse negócio? Mas se você tem um mentor que você vai lá, pode me ouvir, então, aí você desabafa, você tem alguém que vai, pelo menos, te ajudar numa parceria. Conta comigo, estou aqui falando com o pai, estou aqui, estamos juntos. A gente precisa disso. A liderança precisa entender que ela tem problemas, principalmente a nossa liderança, que é uma liderança unilateral. Desculpe-me aí os colegas, mas tem alguns muito mais. A gente precisa mudar um pouco isso e ser consciente como pessoa. Nós somos pessoas como todos são, temos os mesmos problemas, temos as mesmas dores, sofremos, amamos, choramos, temos raiva, alegria, sentimento, vergonha, tudo. E tudo acontece com líderes e não com líderes. Uma questão humana. Né? Questão humana. Questão humana. Você acha que foi fácil para Davi encarar aquela situação que ele tinha engravidado? Primeira coisa que tem que se pensar no caso de Batseba é que ela não foi engravidada, ela foi estuprada. Aí o cara disse, pega lá e traz e não tem mimimi. Foi lá e tanto é que depois que ela voltou para casa, que ele mandou para casa e tentou corrigir, ela falou assim, diz a Davi, estou bravo. Aí Davi devia pensar assim, mas eu sou muito azarado, né? A mulher só fica perto um dia no mês, tinha que ser naquele dia, cara. Não podia ser em outro dia, o rei ia passar batido, meu. Mas Deus não queria isso, ele não passou batido. E aí ela foi estuprada. Ele criou fez tudo para dar certo, porque se o cara vai em casa, naquele tempo não tinha DNA, meu. Ele estava na boa, só que não deu. Quando ele voltou lá... A realidade é, com DNA ou sem DNA não adianta. Aquilo que você planta, você colhe, né? Sim, sim, mas naquela época, se não tinha DNA, se o cara vai em casa, o filho era de casa. Ele dormia com a mulher, o filho era dele. Davi, ó... Foi o que ele tentou fazer. Foi o que ele tentou fazer, você está entendendo? Então, às vezes, a gente precisa de alguém... a gente precisa de alguém para nos ajudar, não é? E não tenha vergonha de procurar, de conversar, de desabafar alguém. Não pode ser alguém nem marido, senão vai ser ruim para você. Aí eu termino com aquela piadinha
entre aspas, que falam de que tinha 3 pastores que se reuniram para contar os problemas dele, e um chegou e falou, cara, meu problema é mulher. Esse meu mulher que eu fui atrás. Eu disse, o meu problema é dinheiro. A outra disse, o meu problema é falar muito, estou doido para sair daqui. Deu ruim. Então não procure pessoas assim. Não queira um mentor desse. Procure um mentor sério que vai te ouvir. Se você quiser, Richard Howard, eu não lembro bem o nome dele, mas ele tem um livro, A Arte de Mentorear. Anote aí, A Arte de Mentorear. Eu acho que é da Mundo Cristão. Procure um mentor. Todo líder precisa de um mentor. Alguém da sua liderança. Tem uma pergunta aqui da Elizabeth, que é a última, e eu vou fazer para você, Neuza, que ela está perguntando aqui, que houve um comentário sobre fechar o círculo. E ela quer uma explicação melhor sobre isso. Tá? Fechar o círculo seria você concluir, através de diálogos, através da terapia da cadeira, através de outras terapias que o psicanalista faça com você, através da ajuda do enfrentamento do teu problema, aí você aprende a conviver com aquilo. Acho que a ideia é essa, né? Da situação, né? Aprender a encarar, não recuar. Sim. Quando você não encara, você deixa de que ali foi imposta. Sim. Por uma situação que é a ordem natural da coisa, que você não tem como fugir. Então você tem que aprender a encarar e não se acovardar. A resolver o problema. Resolver o problema. E aí você fecha aquele ciclo. Fecha o ciclo. Com lucros ou com prejuízo, mas resolver o problema. Encarar o problema de frente, de descobrir que você precisa de ajuda, ou ajudar alguém, e fechar esse círculo. Esse problema terminou. Colocar um ponto final nessa situação. Vou lembrar porque enquanto não colocar um ponto final na situação, não tem como dar ressignificado, porque vai estar presa. Sim. Então ela precisa se libertar dessa situação. Aí já passa a ser uma questão de libertação. Problema, ela está cativa por aquele problema. Enquanto ela não colocar um ponto final naquele problema, ela não tem como seguir adiante. Então ela tem que fechar esse ciclo. Pois é, Elizabeth, a ideia é essa aí, fechar o círculo, encarar o problema de frente, resolver, com o que você puder, mas esse problema passa a ser uma lembrança tênue na sua vida, mas não uma prisão. É isso que seria fechar o círculo. Você encarar o problema e resolver o problema, para ele ser amenizado no seu dia a dia. Gente, muito obrigado. Um abraço aí. Esse trabalho aí tem que envolver morte? Não, eu já falei que a psicoterapia de quê? Olha só. Perca. Volta para o início aqui. Quero mexer. Psicoterapia de quê? É só você ver aqui. Sem ter perda. Como o senhor me chamou, eu acabei não anotando aqui. Na hora que eu anotar, o senhor me chamou. Anotar o quê? O nome do livro? A Arte de Mentorear. Olha só. Psicoterapia do luto e da perda. Nem sempre precisa falar de morte. Pode falar de uma perda. Uma perda. Né? Sem ser morte. Sem ser morte. Eu poderia ter algumas experiências. Por exemplo, em 93, eu acho, eu saí da piano. Foi uma perda que eu tive. Algumas perdas que você tem. Mas a perda não significa o fim. Não morra por causa disso, não se suicide por causa disso, não se amofie, não vá viver, eu vou fechar a porta do quarto, não quero comer, não quero beber, talvez daí um mês você morra, ou antes, né? Não, existem perdas tão tamanhas e tão difíceis como se fosse um luto, mas não é uma morte. Duas coisas que são juntas, luto e perda. Deus abençoe vocês, um abração. E até a próxima. Valeu, pessoal. Aí, pessoal, tamo junto, hein? O que ele não fez no começo, ele fez agora no final, Eduardo.
já. Vou encerrar aqui.